Boa noite. Nosso grupo é composto por Alana Lima, que sou eu, Fernanda Souza e Ludmila Oliveira. Nós vamos falar sobre o uso de gases anestésicos e a sua solubilidade no sangue. Algumas das características dos gases anestésicos é que a sua via de administração é aérea, sua via de excreção é a pulmonar, ele proporciona uma rápida indução e recuperação. A manutenção das vias aéreas é associada à administração de oxigênio. Ela produz rapidamente o efeito desejado. Na anestesia, ela pode ser rápida ou lenta, assim como a regressão, que também pode ser curta ou lenta. Ela proporciona o mínimo de efeitos adversos, tem uma menor taxa de biotransformação do que os agentes intravenosos. A sua estrutura química determina as propriedades físicas. A solubilidade e o ponto de ebulição, elas estão diretamente relacionadas com o peso molecular. Algumas funções dos gases anestésicos têm atividade analgésica, atividade hipnótica, amnésia e é um relaxante muscular. Eles também promovem uma anestesia completa. Alguns dos tipos de gases anestésicos existentes são o óxido nitroso, o clorofórmio, o éter dietílico, o isoflorano, o alotano, o sevoflurano, o enflurano e o desflurano. Nos hidrocarbonetos, a substituição de átomos de hidrogênio por um de flúor, que tem um aumento do peso molecular, a solubilidade e o ponto de ebulição. Houve uma mudança quando se descobriu que o metoxflurano ele é altamente solúvel nas gorduras e muito potente, porém é metabolizado cerca de 50% da quantidade absorvida. Já hoje, considera que o agente com solubilidade menor que o alotano é tolerado pelo organismo devido à baixa metabolização. Sou Ludmila e irei dar continuidade à apresentação abordando a solubilidade dos gases anestésicos no sangue. Essa solubilidade é dada pelo coeficiente de partição sangue-gás. Como pode ser observado na tabela, os principais gases anestésicos e o valor do seu coeficiente de partição. O desflurano, ele é o que tem menor coeficiente de partição. Já o alotano é o que tem o maior coeficiente de partição, ou seja, ele tem maior capacidade de se ligar às proteínas presentes no sangue. Logo, ele é o mais solúvel no sangue. Então, quanto maior é esse coeficiente, maior é a solubilidade do anestésico e maior também será a sua captação no organismo e, porém, mais lenta será a sua indução. Como pode ser observado na seta ao lado da tabela, mostrando o sentido do aumento da indução, de baixo para cima, ou seja, a indução ela é inversamente proporcional ao coeficiente de partição. Bom, como pode ser observado neste gráfico de indução, o óxido nitroso, que ele tem o coeficiente de partição baixo, ou seja, ele tem menos capacidade de ser solúvel ao sangue em relação aos outros. É notável que nesse gráfico, que a relação da concentração alveolar em relação ao tempo, ele atinge a concentração alveolar rápida. Assim também, como pode ser observado no outro gráfico de recuperação, ele também sofre uma recuperação rápida. Já o alotano, que ele tem um coeficiente de partição alto, ou seja, ele tem uma capacidade de solubilidade no sangue alto, ele já demora de atingir a sua concentração alveolar máxima, que é menor do que o do óxido nitroso, como pode ser observado no gráfico. Já na questão da recuperação, que pode ser também visto aí no gráfico, o alotano, ele também demora de sofrer a recuperação, ou seja, tanto a indução quanto a recuperação, eles são diretamente proporcionais,
Quando um aumenta, o outro também aumenta. Quando um diminui, o outro também diminui, em função do gás que está sendo utilizado. E a indução e a recuperação, elas são inversamente proporcional ao coeficiente de partição do gás no sangue, porque quanto maior o coeficiente, mais lento será a indução e a recuperação. E quanto menor o coeficiente, maior será a indução, mais rápida a indução e mais rápida também a recuperação. Como pode ser observada nessa ilustração, que é um exemplo de utilização de gás que tem um coeficiente de partição sangue-gás baixo, como por exemplo o óxido nitroso e o desflurano. Eles são absorvidos em uma alta concentração, junto com o ar. A sua distribuição ela é menor porque eles têm baixa capacidade de ligação com as proteínas, porém tem uma grande facilidade de entrar no sistema nervoso central, atravessando a barreira hematoencefálica, como pode ser observado na imagem do cérebro, com a concentração maior do gás no sítio de ação. Porém, a indução e a recuperação será muito rápida. Já quando o coeficiente de partição ele é maior, ele é alto, como o do halotano, a absorção do gás, como pode ser visto pelos pontinhos, ele é menor, porém a distribuição vai ser maior, porque ele tem maior capacidade de se ligar às proteínas presentes no sangue. Contudo, ele terá uma certa dificuldade para chegar no sistema nervoso central, que é seu sítio de ação, e, consequentemente, mais lenta será a indução e também a sua recuperação. Meu nome é Fernanda Souza Araújo. Eu irei falar sobre o mecanismo de ação, onde ocorre 3 tipos de estágios que são interligados: os níveis macroscópicos, os níveis microscópicos e os níveis molecular, sendo que o macroscópico ele abrange os órgãos do sistema nervoso central, que como é uma anestesia geral, ele tem um fenômeno que lhe impede a percepção e conscientização de estímulos. É o estado de consciência e a sensibilidade dolorosa. Eles representam um centro da problemática, vamos dizer assim, Sendo que o indivíduo, ele se mantém acordado, esperto e consciente devido à contínua percepção dos estímulos que emanam das vias sensoriais ao sistema leminical, craniano e espinhal. E temos também o nível microscópico, que eles contemplam, os componentes dos neurônios, fibras e sinapses, a redução das atividades elétricas, do sistema nervoso central, a redução da transmissão nervosa durante a anestesia geral inalatória, sendo que a ação dos anestésicos, eles variam na reação inversa ao diâmetro da estrutura das fibras nervosas, sendo que a ação do anestésico é mais pronunciada quando há várias sinapses do que em uma só sinapse. E temos a molecular. A molecular é o quê? Ela engloba os níveis químicos que inibem os potenciais de ação. Os anestésicos, eles desenvolvem também as suas ações farmacológicas, devido à sua dissolução, na membrana lipídica. E essas alterações, elas apresentam variações de acordo com os anestésicos e os íons, sendo que existem várias teorias, que explicam o mecanismo de ação dos anestésicos. Temos também aqui a teoria unitária, que defende a ação dos anestésicos em vários pontos do sistema nervoso central. São onde contribui com afinidades molecular e a lipossolubilidade. Temos também a teoria da lipossolubilidade, que relaciona a potência dos anestésicos com a solubilidade na gordura, entre outros. Os principais alvos, é que eles ativam o receptor de glicina, eles também bloqueiam os receptores nicotínicos, inibem a fusão das vesículas simpáticas, eles potencializam, as atividades do receptor GABA, que ele aumenta a permeabilidade, da membrana para a entrada do cloro, facilitando, a hiperpolarização dos neurônios.
Ele também promove a abertura de canais de potássio, que ativa o segundo mensageiro na propagação do impulso nervoso, não tendo relação com a ação de inibição. E as referências bibliográficas estão abaixo.